Agradeço de antemão. Pessoal, o som tá suficiente, tá bom? Vocês me ouvem bem? Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar que, primeiro, eu não sou o dono da verdade. Segundo, eu estou aqui para estudar junto com vocês. Então, sintam-se à vontade para poder fazer alguns questionamentos, né, para que a gente possa fazer desse estudo em grupo o mais produtivo possível. Tá? Então, todo estudo que eu faço, eu começo com uma brincadeira. Alguém já riu, né? O que está escrito aqui, pessoal? Tem mais? Pode parecer brincadeira, mas é bem sério. O que está escrito aqui? Quarta, F31, Rá. Aqui está escrito quarta-feira. Gente, por que eu faço essa brincadeira? Tá? Primeiro para descontrair mesmo, para a gente quebrar aquela tensão, tá? Mas para poder abrir os nossos olhos, enquanto estudiosos do Espiritismo, tá? Da necessidade e da importância de realmente entendermos aquilo que lemos. E aí, trazendo para o estudo espírita, né? E o nosso tema hoje, ele é falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. E isso, né? Ele está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele está numa parte específica. Que parte específica é essa? É uma citação, né, da instrução dos Espíritos. E aí eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Alguém sabe me dizer o que são as instruções dos Espíritos? Alguém aqui sabe que em todo final de capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nós temos as instruções dos Espíritos? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Bom, a explicação a gente tem ao longo do capítulo. Tudo que aconteceu na vida passada de pessoa, né? Que a coisa aconteceu com Deus. Não. Mais ou menos sim, porque se você deixou de fazer, né? Para ter cumprir. Na verdade, não. As instruções são os Espíritos tentando colocar a verdadeira doutrina do Cristo no seu verdadeiro sentido. Porque ao longo dos séculos, muito do Evangelho foi modificado, uns pela ignorância, outros porque não souberam traduzir a doutrina do Cristo, que foi dita a maioria por parábolas. Aí eles vêm para explicar o que significa. Perfeito, mas aí eu só vou acrescentar um pedacinho, porque a sua explicação foi excelente, mas vou adicionar um pouquinho só. Ao longo dos capítulos do Evangelho, ele nos ensina o que deve ser feito, seja para melhoramento individual, seja para melhoramento coletivo, né? E nós vamos passar por isso aqui também. Mas mais do que isso, nas instruções dos Espíritos, ele nos traz exemplos, ele nos traz a prática disso. E aí, eu sempre gosto de colocar essa frase no início do estudo, que é uma frase que está lá na capa mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela diz o seguinte, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Gente, o Espiritismo, ele é uma religião? Só uma religião? Ele é mais do que só uma religião. Ele é uma tríplice, não é isso? Ele é pautado em 3 bases. Quais são as bases do Espiritismo? Ciência, filosofia e religião. Ou seja, eu preciso acreditar que a parte religiosa são os dogmas, mas eu tenho o ensinamento racional, que é a ciência, e eu tenho a parte filosófica, que ela vai me impulsionar a melhorar, é isso? Exatamente. E eu faço sempre questão de reforçar isso no início dos nossos estudos, porque, sem dúvida nenhuma, que o Espiritismo ele tem muito a nos ensinar, a agregar. Mas o Espiritismo, ele me força a alguma coisa? Ele me proíbe de alguma coisa?
Nada. Você tem que fazer a sua parte. Você pode seguir qualquer religião que você quiser. Mas você tem que praticar, você tem que fazer alguma coisa. Exato. A única coisa que o Espiritismo me diz é que eu serei responsável por todas as minhas ações, correto? E aí, a partir do momento que eu sei que eu serei responsável, ou seja, eu estou plantando hoje, eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, e eu estou plantando hoje o que eu vou colher amanhã? Exatamente. Só que o Espiritismo consegue me explicar, com base nesses 3 pilares, tudo o que acontece, seja na vida física, corpórea ou na vida espiritual. E aí, quando a gente traz, eu gosto de abrir um pouquinho o leque, tá? Porque por mais que a gente vai falar sobre a missão do homem inteligente na Terra, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o seguinte. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, ele diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Por que ele traz isso? E aí eu gostaria de trazer um questionamento para vocês. Aonde está escrito as leis de Deus? Maior mandamento. Oi? Não. Natureza? Também não. Consciência. Exatamente. Isso está lá no Livro dos Espíritos. E lendo um pedacinho, Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e lugares. Faz-se necessário, mister, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E aí, lembra quando o senhor comentou, né, sobre isso? Exatamente. Na época, os ensinamentos de Cristo, eles foram ensinados como? Por parábolas. Não adiantava ele chegar lá e falar tudo que precisava ser dito e ninguém entender. Então era necessário que ele falasse de forma que as pessoas daquela época entendessem. E por que eu estou trazendo isso? Porque antes da gente começar a estudar sobre a missão do homem inteligente na Terra, é necessário que a gente entenda por que estamos falando, por que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, colocou nessa parte, qual parte? Lá no capítulo 7, né, falando sobre a missão do homem inteligente. E lá na introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns à vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E aí, quando a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos pegando especificamente em qual dessas partes? Não é exatamente na moral, que é exatamente no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento. Mas como que eu vou saber como me desenvolver? E aí o Evangelho ele foi codificado, ou seja, colocado em ordem, de forma que a gente pudesse realmente entender e aplicar isso de forma muito clara. Tá? E eu estou trazendo um pouquinho de história para que a gente possa entender muito bem sobre o que nós vamos falar. E aí, especificamente, o Evangelho ele foi didaticamente, digamos assim, né, dividido em 4 grandes grupos, que são das questões dos capítulos, né, 1 a 5, onde ele é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu preciso de entender muito bem o que está dito nesses capítulos para que eu consiga me melhorar, exatamente, para que eu consiga ajudar o próximo a se melhorar também, exatamente. Nos capítulos seguintes, ele fala sobre a redenção individual, que é o que? É o caminho, é o que eu vou ter que fazer para atingir. E o nosso estudo hoje, ele está exatamente no caminho. Por que no caminho? Porque ele fala da redenção individual. Por que da redenção individual? Eu consigo ajudar o próximo sem estar em condição? Ou sem que ele queira? Ou seja, para que eu consiga ajudá-lo, eu preciso me ajudar primeiro?
Exatamente. Mas para que eu consiga ajudá-lo, eu consigo ajudá-lo sem que ele queira? Não. Então, uma das formas de receber ajuda é também me ajudando. E qual que é uma das formas que eu tenho para me ajudar? É me instruir. Não é isso? No início da leitura, né, inicial, nosso irmão trouxe exatamente falando da necessidade de estudo. Inclusive, aqui na Casa Espírita estão abrindo um novo estudo. E eu espero que tenham inúmeros participantes. Por quê? Porque a doutrina espírita precisa disso? Não, meus irmãos. Nós precisamos disso. Quem precisa do conhecimento que o Espiritismo tem a nos proporcionar somos nós, não o outro. É a partir dos ensinamentos do Cristo que, com certeza, nós vamos fazer valer a pena mais essa reencarnação. Alguém aqui se lembra que nós temos um planejamento reencarnatório? Alguém aqui se lembra que antes de reencarnarmos, lá no plano espiritual, nós definimos as nossas metas, os nossos objetivos, nós falamos tudo aquilo que a gente gostaria de fazer aqui? E aí eu abro um parêntese quanto a isso. Planejamento é diferente de destino. O que é destino? É algo que está fadado a acontecer, não é isso? Ou seja, independente das minhas atitudes, vai acontecer aquilo. E aí eu trago essa reflexão para todos nós. Nós que nos dizemos espíritas, acreditamos na existência do destino? Sim ou não, gente? De novo, não sou dono da verdade, não tenho a menor pretensão de ser. Eu estou aqui para estudarmos juntos. É o que eu ia perguntar para você, se tem alguma, por exemplo, nós já sabemos, lá nós já sabíamos que iria acontecer conosco aqui, nós escolhemos, né? Não é assim? E isso está junto com o destino. Então, ó, veja bem, temos, alguém mais tem alguma opinião a respeito disso? Destino para mim é você, por exemplo, andar na rua e de repente um carro cai em você, para mim é destino. Ou seja, aquilo tinha que acontecer. Vamos trocar isso por planejamento? Por que de planejamento? Porque destino está fadado a acontecer. Ou seja, vai acontecer de qualquer forma. E nós, que nos dizemos espíritas, que estudamos a lei de causa e efeito, sabemos que isso é mutável. Como assim? O Gustavo, ele veio com um planejamento de perder um braço durante a reencarnação. Por quê? Porque eu cometi inúmeras atrocidades com o braço e eu preciso passar por essa provação. Só que eu cheguei aqui e eu me dediquei ao auxílio ao próximo, eu comecei a fazer a caridade, eu comecei a ter méritos. E aí pode, e aí a gente não é categórico, né? Pode ser que eu seja agraciado. Não, então vamos fazer o seguinte, já que o Gustavo tem merecimento, ao invés dele perder o braço inteiro, vamos perder só um dedinho? E aí você concorda comigo que assim, aconteceu planejado, que eu sofri aquela mutilação, mas não da forma com que teoricamente eu planejei. Ou seja, eu saí do destino para o planejado. Mas por que eu estou falando a respeito dessa questão do planejamento reencarnatório, gente? Para você ficar com o braço todinho, mas você ficou só um dedo. E aí a gente abre também um parênteses para o bem e mal sofrer. Vai adiantar eu chegar aqui e ficar, nossa meu Deus, eu perdi a mão, e ficar lamentando, ao invés de levantar a cabeça e opa, graças a Deus eu perdi só o dedo. Eu não sei o meu planejamento reencarnatório, eu não sei que eu poderia perder o braço. Mas independente do tamanho da minha provação, cabe a mim o quê? Levantar os olhos ao céu, aceitar e utilizar aquilo ali a quê? Em benefício. Seja para o meu crescimento, seja para o meu melhoramento, mas depende de quem? Depende de nós. E aí, quando a gente está falando especificamente, então vocês viram que nós começamos entendendo sobre
a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos especificamente falando sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito, que está lá no capítulo 7, e vamos falar especificamente sobre a missão do homem inteligente na Terra. Agora vocês conseguem entender por que eu fiz questão de contar toda essa historinha, para que possamos entender quem são os bem-aventurados, os pobres de espírito. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem são os pobres de espírito? Não sei funcionar. Perfeito, mas quem são eles? Que tipo de conhecimento? Mas significa que são pessoas leigas? Não. Sim ou não, gente? Eu acho Quem são os pobres de espírito? Essa pergunta não tem conhecimento ainda. Perfeito, mas que tipo de conhecimento? Tipo assim, esse, por exemplo, eu estou comentando, né? com aceitação. Tipo assim, eu não sei se é certo ou errado, mas eu estou acreditando. Beleza, mas aí a gente volta lá atrás, no início do nosso estudo, aonde eu lembrei para todos aqui, aonde que está o meu conhecimento do que é certo e o que é errado. Ou seja, aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Ou seja, independente do meu conhecimento intelectual, quem são os pobres de espírito? São aqueles humildes? Porque se empreender, a pessoa ela não tem conhecimento das leis, mas ela não pratica. Perfeito. E aí quando a gente fala especificamente sobre a missão do homem inteligente na Terra, a gente pega uma parcela dessas pessoas, certo? E aí nós estamos lembrando que nós estamos falando do quê? Da redenção individual, ou seja, do melhoramento individual. Sou eu trabalhando para me melhorar? Exatamente isso. E aí uma das formas de me melhorar não é exatamente observando os ensinamentos que o Cristo me deixou, que foram ensinados e anotados pelos apóstolos e depois explicados à luz da doutrina espírita. E aí de novo, por que de Evangelho segundo o Espiritismo? Beleza, mas o que significa o segundo o Espiritismo? Quer dizer então que é primeiro Deus e segundo o Espiritismo? É ordem? Porque eu acho que tem o Evangelho e já tem o Evangelho segundo fala do Espiritismo. Perfeito. E aí qual é o Evangelho? Não são os ensinamentos do Cristo? Mas por que segundo o Espiritismo? É porque é de acordo com a visão espírita. Isso. Só que, lembra quando eu fiz a brincadeira do quarta-feira? É justamente por isso, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente, quantos e quantos aqui estão encarnados e desencarnados, que leem o Evangelho há anos a fim e até hoje não pararam para refletir sobre o motivo de ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E por mais singela que seja essa palavra, ela representa que nada mais é do que os ensinamentos do Cristo, ou seja, Evangelho não significa boa nova, o Evangelho não são exatamente os ensinamentos do Cristo, e se é segundo o Espiritismo, não é exatamente de acordo com a visão espírita, e a visão espírita não é pautada em 3 pilares, que são a ciência, filosofia e religião. Agora entendem por que eu fiz questão de trazer lá do... Poxa, Gustavo, mas você vai falar especificamente de um tema e fez questão de trazer todo esse histórico? Sim, exatamente. Porque senão nós vamos continuar lendo quarta-feira com 31 no meio dele. E aí, meus irmãos, a importância da leitura e da interpretação do que nós lemos é gigantesca, porque a partir de uma boa leitura eu consigo entender. E se o Espiritismo já veio justamente para poder me explicar de acordo com a visão espírita, ou seja, de acordo com a visão mais clara, saindo das alegorias, das parábolas, por que eu não vou ter o cuidado de ler aquilo com a devida atenção e absorver o máximo de conhecimento possível?
E aí quando ele traz aqui a respeito do homem inteligente na Terra, quantos aqui são inteligentes? Quantos aqui são mestres, doutores, pós-doutores? Quantos aqui não têm conhecimentos que são invejados no mundo inteiro? Que fazem palestras no mundo inteiro? E aí ele traz essa questão para a gente, porque não adianta simplesmente eu ter o conhecimento, porque mais importante do que eu ter o conhecimento, é necessário eu aplicar. E eu consigo aplicá-lo sem tê-lo no coração? Eu consigo aplicar no meu dia a dia todos os ensinamentos do Cristo sem tê-lo no coração? Mas como que eu vou tê-lo no coração se eu não entendo? É por isso da necessidade de pararmos de ler quarta-feira com 31 no meio. Por mais engraçado que possa parecer ser, e aí eu lembro vocês que isso é algo fantástico, tá? Essa questão da gente ler quarta-feira com 31 no meio ali como quarta-feira, é o nosso cérebro que é extremamente ágil e codifica para que possamos entender. Só que tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que eu leio, mas a parte ruim é que muitas das vezes Não é o que realmente está escrito. exatamente, ou não foi escrito conforme eu entendi. E aí quando ele fala aqui, não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Ou seja, por mais conhecimento que tenhamos, não, eu sou um excelente pedreiro, mas ainda assim você não vai conhecer tudo. Eu sou um excelente eletricista, mas mesmo assim você não vai conhecer tudo. Adianta eu achar que tenho todo o conhecimento e parar de estudar? Não. A sabedoria é infinita. E aí vocês já ouviram falar que o Espiritismo é uma universidade? É um universo. Tem todo um universo que eu tenho para conhecer. E por mais que eu ache, que eu possa achar que eu conheço tudo, ainda assim eu serei limitado. E aí o que ele traz nessa primeira frase é exatamente isso. Olha, não acha que você está o supra-sumo, porque por mais conhecimento que você tenha, no planeta em que você se encontra, ele é limitado. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudesse desenvolver a sua inteligência, é que quer que utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. E aí nós trazemos para dentro da casa espírita. Você conhece tudo de espiritismo? Por mais conhecimento que tenha, adianta você ter para si só? Às vezes você foi realmente agraciado em conseguir entender aquilo de forma mais fácil, de forma mais ágil. Mas ainda assim, vai adiantar que você detenha todo esse conhecimento sem que você o aplique? Não. E aí vocês lembram do que ele nos trouxe ali? Que essa facilidade de entendimento, ela pode também ser uma missão? Que eu preciso ajudar o meu próximo? Que eu preciso ajudar o meu próximo a entender os ensinamentos do Cristo? E aí vocês veem a importância de um estudo como esse que vai ser aberto aqui na casa, aonde a única finalidade é o quê? De desenvolvimento. Não, Gustavo, mas eu vou deixar minha família, eu vou deixar de ver minha novela e vou vir para a casa espírita mais um dia? Sim, eu vou. Quem que vai ser o maior beneficiado nisso? Sem dúvida. E aí seguindo, professor, acho que acabou a bateria. Tranquilo, eu falo um pouquinho mais alto. E aí trazendo, pessoal,
dando continuidade, tá? Ele traz para a gente o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Opa, então quer dizer que além da obrigação que eu tenho de estudar, opa, como assim, Gustavo? Você tá doido? Eu tenho obrigação de estudar? Sim. E eu faço uma pergunta para nós. Qual a finalidade da nossa reencarnação? Por que estamos reencarnados? Para nos melhorar. E aí, se eu já sei que eu estou aqui para me melhorar, por que eu não estou estudando em tudo quanto é oportunidade que eu tenho? Eu vou regredir? Não vou regredir, mas eu vou estagnar. E aí, quando eu retornar para o plano espiritual, eu vou lembrar com clareza do quê? Do meu planejamento reencarnatório. E aí, sabe o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, não é possível, eu não acredito que eu perdi mais uma reencarnação. Todo mundo aqui já conhece o livro Nosso Lar. E todo mundo aqui já leu o livro Os Mensageiros? Por que eu estou comentando sobre o livro Os Mensageiros? Porque no livro Os Mensageiros ele traz para nós o quê? Alguém sabe nos dizer? Se eu soubesse. É legal, né? Porque ele fala, mas se eu soubesse. Mas mais do que isso, no livro Os Mensageiros ele traz para nós todas histórias de espíritos que ao regressarem para o plano espiritual se arrependeram das oportunidades que aqui perderam. Mas como assim, Gustavo? Ele não lembrava, mas estava escrito. Quer dizer então que as ações dele fizeram com que ele não estivesse numa faixa vibratória elevada o suficiente para poder se recordar do seu planejamento reencarnatório? Exatamente. Ou seja, quanto melhor for a minha conduta, quanto melhor forem as minhas escolhas, as minhas atitudes, maior a probabilidade de que eu me recorde do meu planejamento reencarnatório? Exatamente. E mais do que isso, se eu já sei que eu estou aqui para me melhorar, por que eu continuo fazendo coisa errada? Eu já tenho ciência dos meus erros? Sem dúvida nenhuma. Gustavo, mas quer dizer então que é fácil? Você está falando isso porque é fácil? Não, gente. De forma nenhuma. Não é fácil. Basta a pessoa querer, né? Parar de reclamar também. Mais do que isso. E a cada dia você tem oportunidade. Se eu tenho uma oportunidade a cada dia, por que eu desperdiço uma oportunidade por dia? E eu estou aqui justamente para isso. Para lembrar que nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão, seja ela qual for, ela está sim dentro de um planejamento reencarnatório, ela está sim gravada no meu subconsciente, e mais do que isso, eu preciso limitar a minha evolução ao meu planejamento reencarnatório? A minha missão? Não. Sabe por que eu digo isso? Porque se eu vim, e aí eu vou trazer um exemplo de, sei lá, Chico. Vamos trazer Chico. Chico tinha uma missão que era psicografar livros. Ele psicografou mais ou menos livros do que ele tinha planejado. Muito mais. Chico psicografou mais de 450 livros. Mais de 450. E o planejamento dele, inicial, era de 70. E aí ele falou, olha, né, já tinha um conhecimento, Emmanuel, né? Não, então você tem uma missão aqui, vamos lá então? Vamos. Começou, terminou o 70, falei, e agora, o que eu faço? Bom, primeira parte você terminou, se você quiser parar, você para. O que ele fez? Falei, não, eu quero continuar. Falei, então, beleza, você entrou na segunda fase. Falei,
Beleza. Terminei a segunda parte? Terminei. E agora, o que você faz? Ué, meu filho, se você quiser, ué. Se você quiser parar, você para. Se você quiser continuar, você continua. E o que Chico fez? Continuou indefinidamente. Ou seja, Chico não limitou a sua evolução. Ele não limitou o seu desenvolvimento àquela reencarnação. E aí nós, que já sabemos de tudo isso, continuamos fazendo escolhas ruins. Parece que eu ficava das 10 até as 2 da madrugada, 2h30 da madrugada, 6h30. Às vezes até mais. Ou às vezes até mais. Ah, só voltar aqui um pouquinho, num ponto que eu achei extremamente importante. E é isso daqui, gente, eu faço questão de trazer realmente a lição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se vocês pegarem lá nas instruções dos Espíritos, do capítulo 7, Missão do Homem Inteligente na Terra, vocês vão ler 90% do que está aqui. Tá? Desculpa, vocês vão ler 100% do que está aqui e mais alguma coisa. Por quê? Porque eu não coloco tudo, até para que não fique muito extenso. Tá? Mas vocês viram essa última frase? Se todos os homens que possuem dela, ou seja, da inteligência, da facilidade de entendimento, se servissem de conformidade com a vontade de Deus, ou seja, se todo mundo que tem facilidade de entender fizesse o que realmente tem condição de fazer, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Ou seja, se todo mundo que tem facilidade em entender ensinasse, sem dúvida que os espíritos teriam menos dificuldade em nos auxiliar. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Em resumo, meus irmãos, nós esquecemos que nós estamos aqui reencarnados para nos melhorar. Inconscientemente, nós deixamos de auxiliar a espiritualidade no auxílio ao próximo. Nós retardamos ou limitamos o nosso desenvolvimento. E para ficar pior, muitas das vezes nós nos deixamos sobrepor ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Quando eu sei de tudo, eu sei muito, fulano não sabe nada e não, eu não vou participar desse estudo não, lá só vai chegar e vai ter um monte de gente que vai ficar atrapalhando o estudo. Não, que lá vai falar um monte de coisa que eu já sei. Mas será que eu sei tudo? Será que eu entendi conforme o Cristo quis nos ensinar e o Espiritismo nos esclareceu? Por que não aproveitar essas oportunidades? E olha que interessante, ele conclui falando que o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. Ou seja, quer dizer que nós abusamos. Quer dizer então que se a gente chega aqui e tem uma vida com uma bonança financeira, eu abuso disso? Sim, eu abuso disso. Ao passo que eu poderia utilizar da minha riqueza para ajudar o próximo? Sim. Quer dizer então que se eu chego aqui com a condição de um empresário e que posso ajudar o próximo, eu prefiro subir de degrau e falar, não, peraí, então agora todo mundo que está abaixo de mim é nada. E perco a oportunidade de ajudar o próximo? Exatamente. Só que ele abre um parêntese muito grande. Esquecemos que tudo isso nos pode ser retirado. Mas eu sou milionário, eu não vou perder a minha riqueza. Não, talvez não nessa reencarnação. Lembremos que somos, sem dúvida, espíritos milenares, que vamos reencarnar, que já reencarnamos inúmeras vezes e que vamos reencarnar outras inúmeras vezes e que passaremos, sem dúvida, por provações, por missões, e essas
elas irão variar de acordo com a minha necessidade de evolução. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar um convite a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que nos lembremos o motivo das nossas reencarnações, que nos lembremos o porquê estamos aqui, que não percamos mais essa oportunidade. Ah, Gustavo, mas eu errei tanto nessa reencarnação. Não tem problema, gente. Levanta a cabeça, olha para frente, aproveita o resto dela. Então passa à frente. Porque se eu ficar sofrendo, chorando, reclamando, ah não, mas eu já perdi essa reencarnação, deixa para a próxima. Sem dúvida, nós já temos esse conhecimento. E ao regressarmos para o plano espiritual, sofreremos muito mais, porque já temos esse conhecimento. Então, o meu convite para esse novo ano é que aproveitemos todas as oportunidades que nos forem concedidas, seja de um estudo na casa espírita, seja de um auxílio ao próximo, seja de se instruir. Ah, Gustavo, mas eu não sei ler, eu não gosto de ler. Tem inúmeros vídeos no YouTube. Quem aqui não conhece o YouTube? Quem aqui não busca conhecimento? Ah, Gustavo, então quer dizer que eu vou aproveitar, que eu vou estudar ou que eu vou ver tudo quanto é vídeo do YouTube? Não. Estude, busque, discuta, mas se instrua. Aproveitemos esse 2024 para isso. Estamos iniciando um novo ano. E por que fazer desse ano somente mais um da nossa reencarnação? Por que não fazer desse ano um ano diferente? Vocês já viram aquela historinha de que, ah não, eu vou esperar o início do mês para começar uma dieta? Por quê? Quem quer realmente iniciar uma mudança, inicia agora, não espera o ano que vem, não espera a semana que vem. Que sejamos realmente gratos ao conhecimento que o Cristo nos deixou e que o Espiritismo nos esclareceu. Que utilizemos isso a nosso favor, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Isso já é um convite também da espiritualidade, né? Sem dúvida. Claro. Quando a gente está lá no plano espiritual para fazer o plano reencarnatório, né? Esse plano já é feito já com um livre-arbítrio que a gente vai ter quando reencarnar? Ou toda vez que a gente faz mau uso do nosso livre-arbítrio, esse plano muda? Não. Eu tenho o meu planejamento, ou seja, eu defino quais são as minhas metas. Ah, vamos lá, deixa só para a gente poder não fugir muito, mas como que é esse planejamento? Com base nas minhas reencarnações, nas minhas necessidades, eu preciso passar por determinadas situações. Ou seja, o meu planejamento reencarnatório, ele é feito com base na minha necessidade. Em tudo aquilo, então quer dizer que é ação e reação? Sim, então, em teoria eu preciso passar por determinadas situações. Eu preciso estar com essa família para que eu consiga ou para que eu possa passar por determinadas situações. Ah, eu vou estar em uma família com menor abundância ou maior abundância financeira. Ah, eu vou estar numa família mais ou menos estruturada, mais ou menos carinhosa. Por quê? Porque aquilo ali vai fazer com que eu passe por determinadas situações, não especificamente aquela situação. Mesmo então, quando a gente faz alguma escolha errada, entre aspas, já está no planejamento. Você pode ou não estar seguindo esse planejamento. Essa é a grande diferença entre planejamento e destino, porque o destino vai acontecer. Se a gente fizer uma análise sintática da palavra, destino é o ponto focal, não é isso? É o meu objetivo, eu vou chegar ali. E no nosso caso não. O nosso é o planejamento. Eu vou planejar. Ah, eu quero, e aí eu trazendo para o dia a dia. Ah não, então quer dizer que esse ano eu quero me livrar das minhas dívidas financeiras. Pô, sabe, mas você está vendo uma casa espírita falando de dinheiro? Sim, porque faz parte do meu crescimento. E aí, então quer dizer, o que eu vou precisar? Lembra do caminho, a verdade e a vida? Nós estamos exatamente caminhando. É o meu caminho, é o que eu vou ter que fazer para me melhorar. Então,
Qual que é o caminho que eu vou traçar para atingir aquele objetivo? O caminho que eu vou percorrer para atingir determinado objetivo, ele vai ser definido por mim. Se eu vou pegar um ou outro caminho, se eu vou ou não conseguir executar o meu planejamento reencarnatório com sucesso ou não, vai depender de mim. Certo? Muito obrigado a todos, meus irmãos. Passe. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, continuar com os nossos pensamentos elevados ao Pai Celestial. Divino Mestre Jesus, benfeitores espirituais aqui presentes, agradecemos a oportunidade de estudar um pouquinho dessa doutrina que tanto tem a nos auxiliar e esclarecer. Rogamos à espiritualidade amiga que nos auxilie nas nossas escolhas, que consigamos, Pai, a cada dia fazer melhores escolhas e fazer do nosso planejamento reencarnatório o mais efetivo possível. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que se dirijam aos nossos lares, aos nossos trabalhos e que possam trazer para essa casa de luz todos aqueles irmãos que lá estiverem precisando de auxílio, de amparo e de esclarecimento. E com a prece do Pai Nosso, daremos por encerrado mais um trabalho da casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos opressores e devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em erros e tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja.